Olá, estamos de volta pela sua TV Serra da Mesa, hoje, segunda-feira, dia 6 de maio. Estamos iniciando mais um programa com a paz de Cristo no coração. Hoje, o nosso entrevistado, o nosso convidado é o Wilson Antônio Borges. Eu já o cumprimento e desejo boas-vindas aqui na TV Serra da Mesa. Obrigado. Ele é contador, ele é pós-graduado em RH, é atuante no setor mineral há mais de 30 anos. Desses 30, pelo menos, 15 foi atuando enquanto gerente administrativo. Enfim, ele é um profundo conhecedor do setor e trará informações para a gente fidedignas. Para você que está assistindo a TV Serra da Mesa, eu vou trazer para você o Wilson Borges, presidente, repito, o homem é o presidente da Câmara Setorial da Mineração, CASMIN. Presidente, seja bem-vindo à TV Serra da Mesa. Eu sei que o senhor tem muitas informações para aqueles que atuam no setor e para aqueles curiosos que realmente querem saber. Aliás, é um setor que atrai bastante. E para começar a nossa conversa, não vou deixar de prestigiar, puxar a brasa para a minha sardinha. Vamos começar falando um pouquinho Goiás, Alto Horizonte, Maracá. Bom, agradeço ao Lázaro pelo convite, né, de participar aí dessa entrevista para falar sobre o setor mineral, né, pela CASMIN, pela Câmara Setorial da Mineração, pela FIEG, né. Muito obrigado e desejo sucesso, né, já está sendo sucesso aí a nova TV Serra da Mesa, né. Bom, mineração ela é tudo nas nossas vidas, né. Mineração hoje ela está dentro de tudo que a gente faz, existe mineração. Então, Goiás hoje é um estado com uma vocação mineral muito forte, né? Nós temos aí várias empresas de grande porte, né, que têm uma produção invejável aí, de muitos minerais, né? E Alto Horizonte é uma delas, né? Alto Horizonte produz o sulfeto de cobre, né? Concentrado de cobre. Hoje é o segundo produtor de cobre no Brasil, né? É o maior exportador individual do estado de Goiás. Então tem uma representatividade muito grande no setor mineral, né? E a mineração Maracá, que está aí desde 2007, né, produzindo e deve aí estender sua vida da sua mina aí por muitos anos aí. Então, para nós é uma grande satisfação, né, trabalhar na Maracá, né, na Iamana, e poder estar colaborando para o crescimento e contribuindo aí para o desenvolvimento socioeconômico aí, não só do município, mas também do estado de Goiás. Explica para o nosso telespectador o que significa CASMIN e FIEG. Tá. A FIEG é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, né, está vinculada aí. No Brasil nós temos a CNI, que é a Confederação Nacional, e nós temos as federações, né? São 27 federações que estão ligadas aí direto à Confederação das Indústrias. E abaixo das federações você tem os sindicatos patronais, né? Aqui em Goiás a gente tem os sindicatos que representam vários setores, o setor produtivo, né? Que são filiados à Federação da Indústria do Estado de Goiás. E dentro da federação você tem os conselhos temáticos. E a Câmara Setorial da Mineração é um desses conselhos, no qual eu sou presidente lá há 4 anos. Eu estou indo no segundo mandato agora, atualmente. Antigamente, no mandato anterior, era o nosso amigo Pedro Alves, e agora é o Sandro Mabel, que é o atual presidente da FIEG, que tem uma forte atuação institucional no Estado, né, em todo o setor produtivo, defendendo os interesses aí do setor produtivo. CIEG. CIEG é o Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Goiás. É o sindicato patronal da mineração, tá certo? É um desses sindicatos que forma a federação. Não tem como, já no início, te perguntar, Wilson, você que atua, conforme eu falei no começo, há mais de 30 anos no setor da mineração. Nos últimos tempos, tivemos pelo menos 2 grandes desastres. Fez com que o cenário do setor mineral tivesse uma mudança drástica até, e eu até posso arriscar que chegou a ser descriminalizado. Você, enquanto representante das mineradoras,
O que, na sua opinião, mudou? Qual foi o principal gargalo que trouxe para as mineradoras esses últimos 2 desastres? Realmente são dois eventos indesejáveis, né, assim, que marcou realmente o setor da mineração, são perdas de vidas, né, fatalidades aí que ninguém esperava isso e ninguém quer isso, né, para o setor. O primeiro acidente foi de Mariana, né, em 2015, 16, 17, depois agora nós tivemos esse acidente de Brumadinho, né, que também vitimou aí muito mais pessoas, né, do que o acidente de Mariana, que teve um impacto ambiental maior, né, e quanto que Brumadinho, muitas mortes, né, muitas pessoas perderam a vida. Então isso é muito ruim para qualquer setor. Mas a gente tem que saber separar a mineração no Brasil, né? Hoje a Vale, né, ela representa aí 65% de toda a mineração do país. O restante são... A Vale acabou ficando como um pintinho feio, né? Então, assim, os acidentes que aconteceram, Lázaro, são acidentes que poderiam ter sido evitados. Barragem, ela é uma obra de engenharia, tá certo? Essas barragens de minas, barragens de minério de ferro, o minério é muito fino, então é muito difícil você fazer a gestão desse minério. É diferente do minério, por exemplo, aqui de Goiás, o minério usando a linguagem, né, mais comum, mais grosso, um minério mais fácil compactação. O nosso minério aqui, o minério de ferro é uma lama, praticamente uma lama. Então, para você conter aquilo em barragem, é muito complexo. E aquela barragem, são barragens construídas, o relevo de lá é diferente daqui, e são barragens construídas há 40, 50 anos atrás, com esse método montante que eles chamam. Então, a barragem ela é uma obra de engenharia. Como uma obra de engenharia, você tem que ter um bom projeto, certo? Uma boa manutenção, um bom monitoramento e uma boa construção. Alto Horizonte, a barragem de lá. Recentemente, eu enquanto jornalista, tenho conhecimento que vocês deram esse esclarecimento lá na Câmara Municipal sobre a barragem de Alto Horizonte. Oferece risco à sociedade alto-horizontina? Não, nenhum risco. A barragem de Chapada é uma barragem muito segura, com alta tecnologia. Recentemente foi entregue o laudo de estabilidade junto à Agência, né, Nacional de Mineração. A cidade de Alto Horizonte, ela não está dentro da área, né, de impacto, né, que é a Zona de Amortecimento e Salvamento da barragem, né, que é o ZAS. Então isso, população de Alto Horizonte, enfim, todos os ribeirinhos, os fazendeiros, os vizinhos podem ficar despreocupados em relação a isso. Nossa barragem é uma barragem a barragem da Iabuna é construída de linha de centro, né, no método de construção, e é um método hoje bem mais seguro do que a construção a montante. Então, com relação à segurança da barragem, pode ficar despreocupado que hoje eles têm aí o melhor gerenciamento de barragem no Brasil. Quem é o gerente administrativo hoje da Maracá? Hoje tem uma nova estrutura, né, da Maracá. Hoje você tem gerente financeiro, não tem mais a figura do gerente administrativo. Ah, é? Foi feita uma nova estrutura e você tem um gerente geral, os gerentes operacionais e um gerente financeiro. Qual é a posição que o Estado de Goiás ocupa no setor mineral? Hoje, Goiás ocupa a terceira colocação. Terceira? Ela perde apenas para o Pará e para Minas Gerais. É muita coisa. Muito. Goiás, só para você ter uma ideia, a produção mineral de Goiás representa 21% das exportações goianas. 21%. E o Goiás hoje, ele é o primeiro produtor de vermiculita no mundo. Ele produz 82% da vermiculita consumida no mundo, lá em Catalão, através da Brasil Minérios. Para que serve? A vermiculita é um produto que tem várias utilidades, né? Na parte de construção civil, por exemplo, né? E argamassa, enfim. E nós somos hoje o segundo maior produtor de bauxita aqui em Barro Alto, com a Santos Expedito. Nós somos o segundo produtor de cobre, somos o primeiro produtor de fosfato, somos o segundo produtor de nióbio.
Isso nós estamos falando mundial, tá? Então, são destaques, né, que Goiás tem, que às vezes as pessoas não sabem, né? Que é muito importante o setor mineral. Então, a gente tem trabalhado muito, a Câmara Setorial, a FIEG, no apoio a essas empresas, né, fazendo um trabalho institucional, para que os processos, né, o Estado, o governo, né, de maneira geral, ele é burocratizado, né? Então, às vezes, as empresas, principalmente a parte ambiental, né, de licenciamento ambiental, tem sido um grande gargalo, a celeridade dos órgãos não tem sido adequada à necessidade operacional das empresas, né? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Então, isso tem dificultado tem dificultado a atração de novos investimentos. Mas Goiás tem muito potencial ainda, né? E tem certeza que Goiás ainda vai ocupar uma posição melhor de destaque em relação à mineração. Hoje é terceiro lugar, perde aí apenas para o Pará e Minas Gerais, que são estados que produzem muito minério de ferro, né? Então isso faz uma grande diferença. Apesar dos prefeitos reclamarem muito sobre as alíquotas, o que fica para o município, hoje, o que vocês, inclusive junto com a FIEG, têm conseguido baixar? Porque em 1991 foi criada a lei, em 2015 parece que lutaram lá para baixar de 7 pontos. Eu gostaria até que o senhor falasse desses números, salvo engano, eu li, outro dia eu estava lendo, 7,5 eu acho seria a alíquota. Hoje, quanto que paga de alíquota em média, o mineral em Goiás? Hoje, no país, não é só em Goiás, existe um imposto que chama CEFEM, que é a contribuição financeira pela extração mineral. É um imposto federal que as empresas recolhem aí todo dia 30 de cada mês, né? Como é que é apurado isso? Isso é apurado, cada metal tem um percentual. Então, o minério de ferro tem um percentual, o ouro tem um percentual, a prata, o cobre, o fosfato. Cada minério tem o seu percentual. Hoje é calculado esse percentual, você multiplica, por exemplo, o cobre. O cobre é 2% da receita bruta. Então, você pega a sua receita bruta, multiplica por 2%, aquele valor ali, ele é recolhido 100% para a Agência Nacional de Mineração. Depois, a agência faz a distribuição desses valores, sendo desse valor, 60% vai para o município, onde está sendo explorado aquele minério. Quem recebe é a União, mas ela repassa desse montante, ela repassa 60% para o município, 15% agora para os municípios afetados, que foi uma criação agora recente em 2018, né, para a revisão do marco regulatório, 10%, 15%, 10% para a União e 10% para o Estado. Então, você soma, você vai encontrar 100%. Então, a maior parte do CEFEM fica no município onde você tem a empresa instalada. ICMS é diferente. ICMS, existe uma lei que chama Lei Candir. Essa lei foi aprovada lá em 20, 30 anos atrás, que ela isenta, tá certo? O pagamento de ICMS para exportações. Então, o que acontece? Você faz a exportação, todo o material, a maioria dos minérios, o ouro, o cobre, quase 100% desses minérios são exportados. Então, na exportação, você não gera ICMS. Só que esse valor ele joga, ele vai para o governo. Por exemplo, o município de Alto Horizonte, ele tem um percentual, tá certo? Que ele vai acumulando um valor agregado para ele em termos de exportação. Então, o governo, ao final dessa apuração, ele sabe qual foi aquele município, aquele estado que fez exportação. Então, essa é a briga. O governo faz um repasse aleatório, não é um repasse fixo, baseado numa conta, num processo assim de que você tenha, por exemplo, quanto que Goiás vai receber? Não, um mês ela recebe um valor, outro mês ela recebe outro. Então, essa tem sido a briga dos governadores com o governo federal. Que esses repasses das exportações, que é feito pelo governo federal para os estados. Os estados não recebem o ICMS, mas eles recebem o repasse do VAF, que é o valor agregado fiscal,
a título daquele produto que foi exportado do Estado, assim como o município que fez a exportação. Ok? Então, E deve dar muito dinheiro, porque eles lutam para a mineradora se estabelecer. É o que existe hoje, existe uma pressão muito grande dos governadores em acabar com a Lei Candir. Mas eu, pessoalmente, acho muito difícil, porque você vai tirar... Você acha que a União vai querer deixar de arrecadar para passar direto para os estados? Não. Então, eu particularmente, eu acho muito difícil. E seria muito ruim para o setor mineral. Se você passa a cobrar, aqui em Goiás, por exemplo, 17% de CMS, quanto que vai o custo operacional das empresas? Nós estamos falando em impactar o custo operacional das empresas. Então, isso tem uma complexidade e tem um impacto muito grande em todo o setor. E no Brasil inteiro, não é só em Goiás. Você mexer numa lei federal, tem uma isenção de impostos, tá certo? E isso foi para atrair investidores, para tornar o nosso país mais competitivo em relação às outras nações. Isso foi para melhorar a nossa produtividade, nossa competitividade. Então, eu particularmente acho muito difícil, existe algumas ações nesse sentido, de acabar com a Lei Candir, para voltar a pagar ICMS. Tem uma outra pergunta que eu não sei se o senhor vai querer responder ou poder responder, mas é o seguinte: o camarada está dizendo aqui que há uma prática que não contribui muito com Goiás. Que tem muitas mineradoras no estado de Goiás que extraem o minério aqui, porém legaliza esse minério usando nota fiscal de outro estado. E isso é legal perante a União. Existe isso ou é especulação? De mineração no estado de Goiás, estabelecida, empresa legal, o CNPJ, eu posso te afirmar que isso não existe. Agora, existe as pessoas às vezes confundem atividade, por exemplo, em Goiás, no Brasil, nós temos muita atividade garimpeira, né? São atividades que elas não são formais. De pouco controle. De pouco controle. Então, às vezes, o cara tem uma empresinha ali de garimpo, né? Ele chama PLG, que é Portaria de Lavra Garimpeira, e ele explora ali como ali é uma mineradora. Mas ele não é mineradora. Ele não tem a licença ambiental, ele não tem a autorização do DNPM, ele atua de forma irregular. É uma cultura que às vezes tem em certos lugares. Aí o cara fala assim, é minerador. Não, não é minerador. Ele executa uma atividade mineral irregular. Então esse tipo de atividade tem que... Esse é o grande problema da mineração. É atrelado a essas imagens de pequenas empresas, às vezes, de pequenas atividades que se passam por mineradoras, por empresas de mineração. Mas na mineração hoje o nível de controle de governo federal, estadual é muito grande. Então posso afirmar que nenhuma empresa do setor mineral faz qualquer tipo de manobra fiscal. A gente falava agora há pouco dos dois desastres, que na minha opinião foi criminal, isso é o Lázaro Gomes que está falando, é a minha opinião, eu tenho o direito até de expressar dessa forma, mas você falava dos desafios a partir desses eventos. Quais foram os principais desafios, principalmente para as mineradoras goianas? Evidentemente que esses dois lamentáveis acidentes causaram, e ainda estão causando muito impacto no setor mineral, não só aqui em Goiás, mas no Brasil. Realmente a mineração ela vai ter que se reinventar nessa questão de segurança de barragem. Né? Alguns estados já proibiram a construção de barragem a montante. Né? Mas o mais importante é que as empresas tenham que saber o que aconteceu, separar o fato ocorrido em Minas Gerais, né? Esse fato lamentável, que provavelmente poderia ter sido evitado. Esse é um ponto. Agora, a partir de agora, nós também não podemos, em função disso, achar que, por exemplo, que toda barragem vai cair, que nós vamos ter um problema de barragem. Como eu falei, barragem é uma obra de engenharia. Está dando medo, viu, presidente? Está dando medo. Mas aqui em Goiás, até hoje, nós tivemos um evento em Catalão, há 10, 12 anos atrás, de pequeno impacto, uma barragem que teve início ao rompimento, mas nada impactante, mais dano ambiental de pequeno porte. Então, assim, existe muitas pessoas que
Existem muitas ações que estão acontecendo de tomada de decisões, de mudança de legislação, sem uma análise, sem uma discussão do setor do impacto. Isso pode inviabilizar muita mineração, muita atividade no país. Então tem que ter cuidado. Evidentemente que está sendo feito uma nova portaria, um novo plano, né, de segurança nacional de barragem. Esse plano foi feito em 2017, ele provou que não funcionou, tá certo? E agora está se discutindo um novo plano através da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão hoje responsável por fiscalizar as barragens de deposição de rejeito de grande porte, de alto impacto, certo? Essa Agência Nacional de Mineração é o órgão responsável por cuidar, por fazer essa fiscalização, né? Nós estamos falando aí não são tantas barragens de mineração, existem barragens de água, barragens para agricultura, enfim, barragem de hidrelétrica. Essas barragens de hidrelétrica, igual Serra da Mesa, não tem nada a ver com barragem de mineração. Quem controla essas barragens é a ANEEL, certo? Wilson Borges, presidente da Câmara do Setorial da Mineração, Casmin. Então, diante dessa sua fala, a senhora poderia falar para a gente um pouco dos indicadores esperados por vocês, na sua concepção? Bom, nós, como eu disse, o Brasil é um país que tem a tabela periódica de minerais, né? Nós temos várias oportunidades, né, de minerais nucleares, né? Nós temos oportunidades de operar em áreas indígenas, né? Nós temos oportunidades, hoje nós devemos ter mais de 30 mil títulos parados em processo de disponibilidade dentro da Agência Nacional de Mineração. Esses títulos podem gerar aí vários projetos de mineração importantes. O tempo para você construir uma mina, da parte da exploração, quando você começa as primeiras pesquisas, até você fazer a produção do primeiro minério, primeiro bulho, da primeira tonelada de qualquer mineral, é no mínimo 10 anos. Então, são investimentos altíssimos, tá certo? Que às vezes tem um risco operacional muito grande. Então, a expectativa nossa, só para você ter uma ideia, o Brasil tem 2.550 municípios que produzem 184 tipos de substâncias diferentes. Ou seja, metade do nosso país, metade dos nossos municípios produzem algum tipo de mineral. Então é um país com uma vocação mineral muito, muito grande, né? E a mineração, ela está nas nossas vidas, né? Não existe, a mineração, ela é a mineração da indústria. A indústria não faz nada sem a base-prima, a matéria-prima. Então você tem a agricultura, né, o adubo, o fertilizante, você tem aí as novas tendências aí dos carros a bateria, né? Você vai ter que produzir mais mineral para você manter essa nova tecnologia. A mineração, ela tem uma contribuição muito importante em inovação, é o setor que mais tem inovação, né? Então, é um setor que tem uma contribuição muito importante, mas ao mesmo tempo tem essa imagem prejudicada, né? Não só de agora, devido aos acidentes, já era prejudicada, né? Então, o grande desafio do setor hoje é reverter essa imagem, tá certo? Junto à comunidade, né? Esse é um grande desafio. Mostrar que a mineração, ela é responsável, que ela atua de forma responsável, que isso foram fatos isolados, né? Que a gente tem que saber separar esse momento. Você tem discutido com os governos estaduais sobre a ampliação, investimento da parte privada. E o que vocês têm escutado dos governantes? Hoje os governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual, passam por um momento de transição, né? Você teve uma mudança grande aí a nível federal e também aqui no estado de Goiás. Então, essas empresas, as empresas de grande porte, elas não necessitam de investimento do Estado. O que elas precisam do Estado é agilidade na liberação dos processos de licenciamento e, evidentemente, investimento em infraestrutura, ferrovia, em rede de energia, né? São infraestrutura básica que as empresas precisam para poder produzir. Então, esse é o papel do governo, né? De qualquer governo, criar, né? Fazer investimento
em infraestrutura no Estado. Viabilizar. Para viabilizar esses negócios, porque o dinheiro para construir essas minas, para fazer esses projetos, eles são investimentos estrangeiros, então eles têm capital para isso. Só que precisa ter a contrapartida do Estado, né? E eu acho que aí é onde a gente hoje, no Brasil, falando de Brasil, você não tem uma política mineral forte, agressiva, né? Você tem um potencial, o mineral é da União, né? Ela não tem condições de fazer exploração mineral, ela não tem competência para isso, ela não tem know-how, ela não tem investimento, ela não tem mão de obra para isso. Então, o que ela faz? Ela faz as concessões. Então, toda empresa tem a concessão, né? A empresa, ela tem aquele direito minerário, né? Então, aquele direito minerário dá direito a ela fazer a exploração mineral, né, de acordo com a legislação vigente. Mas, às vezes, a gente esbarra, né, não é só... isso é um problema crônico, né, nessa questão mineral. A mineração, ela só para você ter uma ideia, é a atividade que menos impacta. É a atividade de menor impacto ambiental, se comparado a outras atividades, tá certo? Em termos de valor agregado, a mineração gera hoje em torno de R$ 420 mil por hectare. Enquanto você considera outros setores como a agricultura, pecuária, que vai gerar em torno aí de R$ 5 mil por hectare. A mineração emprega mais, tem um valor salarial, uma massa salarial mais agressiva, que paga melhor o setor mineral. Então você gera, por exemplo, existe um estudo do IBRAM que fala o seguinte: para cada posto de trabalho gerado dentro da mina, você gera mais 14 na cadeia. Essa é a mineração, né, que está aí no seu relógio, no seu computador, no seu sapato, na sua calça, na nossa comida, né, no nosso dia a dia. A mineração está na nossa casa, está nessa construção, está nesse estúdio aqui. Então, a mineração ela faz parte da nossa vida. Mas o país não tem uma política mineral agressiva para fortalecer esse setor. Então, eu creio que o grande desafio dos novos governos é entender isso, né, mediante o cenário negativo que se construiu. Então, tem que saber separar os tempos, né? Esses eventos aconteceram em Minas Gerais, você pode ver o próprio presidente da FIENG, a projeção lá de desemprego com o fechamento dessas minas, em torno de 800 mil empregos. Então, assim, a mineração ela tem que atuar, ela não pode permitir esse tipo de evento mais. Isso é inaceitável. Ponto. Agora, nós temos que começar a trabalhar junto com os atores para que a gente também tenha condição de continuar produzindo de forma responsável, porque tem muita empresa que é responsável, tem muita empresa que é séria, tem muita empresa que... a maioria das empresas de mineração são empresas sérias, comprometidas com segurança, com comunidade, com a legalidade. Então, a gente precisa acabar com esse estereótipo, às vezes, com esses paradigmas que atrapalham a mineração, que colocam a mineração, às vezes, numa posição negativa, numa posição ruim. E nós não vivemos sem mineração. As pessoas têm que entender isso. A mineração é a base de tudo no mundo. Tá certo? Não se faz nada sem qualquer tipo de minério. Seja na medicina, seja na tecnologia, né? Seja no alimento, na produção de alimento. Nos próximos 10 anos, o mundo vai crescer. Cerca de 500 milhões de pessoas. Certo? E para alimentar essas pessoas, a gente vai precisar ter em torno de 90 a 100 milhões de hectares de terra produtiva. Em lugar nenhum do mundo tem essa disponibilidade de terra. O único país que tem 200 milhões de hectares de cerrado chama-se Brasil. Então, olha a posição que nós temos hoje, mundial, em relação à disponibilidade de áreas, à agricultura, né? Aqui não tem tempestade, enfim, é um clima tropical, de área plana, de muita água, e nós temos a mineração, que é a base, né, de fertilizantes para produzir alimento. Então, nós temos uma posição muito privilegiada. Então, a gente tem que entender isso, e o governo, as pessoas, né, a parte do Ministério Público, o próprio órgão ambiental tem que entender que os mineradores querem operar de forma responsável. Nós queremos fazer o que for de melhor, de boas práticas que tem em outros países,
para que a mineração não tenha mais esse tipo de evento ocorrido em Minas Gerais nos últimos 2 anos. Nós não queremos isso, o setor mineral não quer e não aceita isso. Eu confesso a você que eu pré-elaborei diversas perguntas para incomodar mesmo o Wilson Borges. Eu gostaria até de pedir o Mário, mostre esse homem, foca no Wilson Borges. O Wilson Borges, preparadíssimo no setor mineral, mas o Wilson está me dando uma palestra que eu estou gostando de ouvir, então tá aí, estamos mostrando o Wilson Borges, TV Serra da Mesa, Uruaçu, Goiás, tenho orgulho em dizer que TV Serra da Mesa está em Goiás. Então esse homem, de fala fácil, de profundo conhecimento no setor mineral, está nos dando uma palestra, está doando uma palestra para você, telespectador da TV Serra da Mesa. Mas não dá nem para fazer o famoso ping-pong. A gente, confesso para você que eu preparei um ping-pong que já pingou e sumiu daqui. Mas vamos falar da Amarillo. Comenta sobre a Amarillo. A Amarillo vem já há algum tempo trabalhando forte em Mara Rosa, né, com pesquisa, né, e a informação que eu tenho agora, eles estão nesse momento fazendo aí o trabalho de engenharia, né, para viabilizar o projeto. É um projeto importante para o Estado, né, de ouro, são mais de 1 milhão de onças de ouro. Onça. O que significa onça? Para o telespectador entender, mais de 1 milhão de onças de ouro. Uma onça representa 31,103 gramas. Não precisa ter medo dessa onça, então? Não, ela é uma onça tranquila. O Mário, nosso cinegrafista, não entendeu nada, né, Mário? A onça, então, fala mais da onça. A onça ela é uma medida internacional, né, utilizada hoje no mercado financeiro, né, para você fazer é uma commodity. Como uma commodity é um nome utilizado a todo tipo de matéria, por exemplo, de mineral, o ouro, o cobre, ele tem uma medida a ser negociada. No caso do ouro, né, se usa uma onça. Então, uma onça, ela pesa 31,103 gramas. Então, o preço do ouro hoje no mercado internacional, ele é em onça. Uma onça de ouro. Então, se você olhar aí nas bolsas de valores, você vai encontrar que ele está em torno de 1.260, isso em Mara Rosa, nós estamos falando de Mara Rosa, né? 1.300 dólares a onça. Então, nós estamos falando que uma onça tem 31,103 gramas. Se lá vai ter 1 milhão de onças, nós estamos falando em 30 toneladas de ouro. Tem muita onça para aparecer em Mara Rosa. Tomara, tem que viabilizar essa mina, né? Mais uma mina, mais emprego, a mineração, ela... infelizmente, ela só chega onde você tem, vamos dizer, mais dificuldade, em áreas remotas. Então, esse é o perfil da mineração, desenvolver essas comunidades, né, que às vezes está fora dos grandes centros, né? Então, a mineração ela tem essa característica forte de gerar riqueza, de gerar renda, de gerar emprego, devido à movimentação, porque são investimentos altos, né, que são feitos para você produzir de forma responsável e com segurança. Então, além do cobre, Alto Horizonte ainda também pode esperar muita onça? Alto Horizonte também tem muito investimento, né, ainda em exploração na região. Eu acredito que a gente ainda tem muitos anos aí pela frente. Hoje a previsão é 2045, né? Então, eu acho que isso vai aumentar. Então, a empresa acredita muito, né, no Estado, acredita muito em Alto Horizonte. A empresa está muito confiante. E, enfim, a exploração mineral ela é alto custo e muito risco. Às vezes você gasta muito investimento, né, em exploração mineral, que a exploração mineral é você descobrir novas reservas mineralizadas. Você furar, né, tradicionalmente, a perfuração, a sondagem, fazer sondagem em volta da mina para descobrir novas áreas mineralizadas. E com isso, você aumentar seus recursos e as suas reservas minerais. Isso ocorreu lá na mina, ali naquele setor da mineração Maracá. Segundo informações, me parece que atingiu até o município de Nova Iguaçu, essa busca pelo ouro. É o ouro mesmo, que lá é ouro mesmo. Em Nova Iguaçu surgiu, tem ouro mesmo lá. A Maracá vai extrair esse ouro? Não, a Maracá ela tem exploração mineral nessas regiões, né? Aqui na região de Nova Iguaçu, região de Pilar, Mara Rosa,
Amaralina, ou outras regiões. E são campanhas de sondagem que toda empresa tem e faz. A Anglo faz, a Votorantim faz, né? Então tem várias empresas, né? Todo mundo detém um direito mineral. Dentro desse direito mineral, esse título minerário que você tem, você pode fazer a exploração mineral, né? Mas para a comunidade lá de Nova Iguaçu, entender melhor, o Wilson Borges, presidente do comitê, ele vai falar sobre a possibilidade de extração ou não e o tempo. Há uma previsão, Não, Wilson? Pesquisa mineral, você tem que A consolidar. expectativa lá está grande. Não, nós estamos fazendo sondagens, né? Então, quando você está fazendo sondagem, você cria expectativa naturalmente, né? A empresa cria essa expectativa, mas entre você fazer a sondagem, né, a exploração mineral e a efetivação da extração, viabilizar, virar realmente um depósito, virar uma mina, é mais complicado, né? Não quer dizer porque está fazendo sondagem que isso vai virar uma mina. Então depende de vários estudos, de várias avaliações, né? Você depende do preço do minério, do preço da commodity no mercado. Presidente, só que ali a especulação cresceu a partir do momento que a Maracá abrangiu sua área ali de extração, porque houve o maquinário, houve ali a perfuração e inclusive até mudança no percurso daquela GO. A especulação aumentou muito por isso. Procede ou não procede? A mina tem uma tendência, né? A mina de Chapada tem uma tendência ali do Corpo Sul, né? Então, na verdade, é uma continuidade da mina principal. Então, cria-se uma expectativa, como eu te disse, mas seria ótimo, né, se Nova Iguaçu fosse agraciada com a mina, né? Seria muito bom. E para ela também passar a ter direito, né, aos CEFEMs. Mas, como eu te disse, isso vai depender dos resultados, vai depender de toda essa campanha que eles estão realizando lá. Campinote também almeja a extração do minério ali, principalmente ouro. O senhor poderia trazer algumas informações a respeito? Olha, existem algumas empresas que estão atuando ali na região, aí, no sentido do lago, aqui, à direita da Belém Brasília, né? Tem empresas que estão fazendo pesquisas lá há muitos anos, né? De ouro, de terras raras, né? Hoje, por exemplo, em Minas Sul, nós temos o maior projeto de terras raras do mundo. Eu ia chegar lá. Né? Então, a Vale Verde hoje é um projeto promissor, né, num momento difícil de Minas Sul, né, que é a paralisação das atividades da SAMA, e chega um projeto aí muito agressivo de terras raras, que é uma inovação que o Brasil hoje tem uma dependência muito grande de terras raras, né? E em Minas Sul tem já um projeto que já tem parte licenciado, enfim, logo vai ser uma realidade para Minas Sul. Né? Então, em Campinote existe algumas mineração que elas não estão filiadas ao sindicato nosso, que a gente não tem muita informação a respeito, mas eu sei que tem atividades de exploração mineral, mas eu não tenho muita informação sobre essas empresas que estão atuando nessa região. Como o senhor vê a situação da SAMA? Olha, a SAMA é uma empresa referência em gestão ambiental, em gestão operacional, em gestão de comunidades. Então, assim, é uma preocupação, é lamentável, né, que a gente esteja nessa situação, né, porque o amianto está aí há quantos anos, né, e só agora abrir essa discussão, né, essa discussão jurídica que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que discutir tecnicamente, tem que discutir qual que é o ponto, por que não pode produzir. Então, eu acho que tem que ser uma discussão técnica, não uma discussão jurídica ou até mesmo uma discussão comercial das indústrias de plástico que querem também. Então, assim, é muito complexo, a gente precisa entender melhor. Eu não conheço a peça final, né, desse inquérito, dessa ação, então, assim, eu acho que a gente tem que levantar por que querem fechar, né? O amianto é nocivo à saúde. Olha, eu tenho caixa d'água aqui na minha casa há 30 anos, 40 anos. Você pega lá os dados de segurança do trabalho, são fantásticos da ação. Então, assim, me parece que isso tem um outro viés, né?
Então, eu acho que as autoridades, as próprias instituições, né, têm que trabalhar, né, em conjunto com a comunidade tem muita força nisso, para que isso não aconteça. Né? Faça uma revisão do processo, melhore o processo, né, veja onde que pode ter esse risco, minimizar esse risco, se ele existir. Então, eu acho que tem que discutir o processo produtivo, tem que discutir, porque quem conhece do processo é a SAMA, são os especialistas, são os engenheiros, né, que formaram. Essa empresa existe há quantos anos? E ela sempre foi uma referência de gestão, de organização, de segurança do trabalho, de questões de comunidade. Então, agora, vai fechar a SAMA. Realmente, eu tenho muita dúvida em relação a esse processo, do ponto de vista técnico. Não estou entrando na discussão jurídica, mas eu estou falando do ponto de vista minério, produzido, exportado, geração, agregar valor, desenvolvimento socioeconômico. Eu gostaria até de dar um testemunho, viu? Há mais de 40 anos, eu tomo água de caixa d'água feita de amianto. Recentemente que o pedreiro aqui de casa decidiu mudar. Então, eu, Lázaro Gomes, acho que tem muito polietileno nesse angu. Tem muito caroço nesse angu. Eu acho que tem. Mas vamos voltar ao assunto com o Wilson Borges. Wilson, eu, enquanto morador de Uruaçu, amante que sou dessa cidade, te pergunto, há uma pesquisa em andamento ou já adiantada de minério aqui em Uruaçu? Não, eu desconheço algum tipo de pesquisa para ouro. Com certeza tem pesquisa para outros tipos de minerais, mas do ouro especificamente, cobre, é difícil, porque o ouro, o que acontece? Geralmente o ouro ele tem uma tendência, ele tem um veio, né, falando uma linguagem mais simples, ele tem uma direção que ele segue. Então, se você for fazer uma análise, você pega aqui, por exemplo, você pega uma linha assim, Cavalcante, ali em cima, você vem descendo de Cavalcante, Goiás, você passa aqui para o Mara Rosa, Alto Horizonte, Pilar de Goiás, Crixás, certo? Aí ele vai chegando em Goiás Velho, no Fanha. O que vai dar de gente tentando, entendeu? Então, assim, para baixar esse então, veio. mas essa é uma tendência geológica que aconteceu há milhares de anos atrás, a transformação. Então, esse material está concentrado geralmente em uma região, num percurso meio que único. Exato, uma linguagem assim, bem simples de entendimento. Né? Então, assim, não tem jeito de você achar ouro lá em Goiânia. E aquela de que não tem jeito de você achar ouro lá no mar. Então, porque nas formações que houveram aí no passado, eles são materiais mais pesados, então eles procuraram se acomodar em alguma região. Aquela história de que todo corguinho ou todo ribeirão cheio de pedregulhos ali tem ouro, é um pouco de mito, né? Porque rola uma pedrinha, uma ou outra de ouro que desce para lá, isso é mito, né? O ouro é um mineral assim como os outros. Né? Então, assim, se você rapar o chão aqui em Niquelândia, numa fazenda, Crixás, provavelmente você vai achar ouro. Vai achar ouro, cobre, níquel, tudo. É um mineral, ele está dentro, é da natureza. Agora, o volume de produção disso, a escala disso... Essa é a questão, né? É isso que importa, entendeu? Isso que transforma em um potencial, em uma pesquisa de lavra, né? Uma fase de pesquisa, depois você vai aumentando essas pesquisas, sondagem, você vai aumentando a área, né, as malhas dessa pesquisa, para você realmente poder analisar uma possibilidade disso realmente ser um depósito viável do ponto de vista econômico. Né? Eu perguntava sobre o Uruaçu porque há anos, essa especulação vem até crescendo, anos após anos, de que o Uruaçu é um sítio muito rico em minério, mas nunca vi um garimpeiro falar que achou uma pedra grande, um minerador vir para cá e falar, olha, eu vou estabelecer aqui, ou vamos sondar com intensidade grande aqui no município. Então, por isso a pergunta, até porque gera divisas para o município. Falando em gerar divisas, falamos até de empregos. Há uma estatística, o senhor já tem ela na ponta da língua, a mineração hoje gera muito emprego, a gente sabe disso, sem dúvida. Portanto, está aí a Chapada, que hoje, né, é uma grande geradora de empregos. Eu gostaria de estar trazendo, poderia estar trazendo informações acerca
do número de empregos que as mineradoras trazem para Goiás, principalmente? Hoje a gente deve gerar aí, em toda a cadeia, cerca de 150 mil empregos, mais ou menos. Só o setor mineral. Estamos falando de Goiás. De Goiás. É todo o setor mineral em Goiás, tá certo? Em torno de 150, 170 mil empregos. Isso em toda a cadeia. Direto? Direto, indireto e na cadeia. Né? Então, esse é a grande diferença da mineração. O Uruaçu provavelmente tem muitas campanhas de sondagem. Eu não conheço quais são as campanhas, porque hoje a gente tem um órgão que chama CPRM. CPRM hoje é um dos principais órgãos do país com informações sobre geologia. Então, a CPRM hoje tem uma equipe técnica fantástica, de pessoas com doutorado, pós-graduado. Então, o corpo técnico da CPRM hoje é impressionante. Então, existem várias já iniciativas em transferir, em negociar, enfim, fazer com que esse conhecimento técnico geológico que a CPRM tem hoje, sobre todo o Brasil, ele seja amplamente discutido com a Agência Nacional de Mineração, para que haja um plano, né, um plano estratégico, para que essas informações sejam mais trabalhadas do ponto de vista técnico, tá certo? Que são informações que já foram feitas de mapeamento geológico de todo o Brasil. Você tem um mapa geológico hoje no Brasil. Você sabe no Brasil aonde tem, qual tipo de minério e aonde tem. Tá certo? Depois eu vou te mostrar esse mapa. Uma hora você me cobra que eu te mostre esse mapa. Então é um mapa oficial que tem do Brasil, que você sabe. Região de Alto Horizonte, o que tem? Tem isso. Região de Barro Alto, Miquelândia, Uruaçu, Pilar, Crixás, Catalão. Então lá você tem uma tendência ali. Você já tem vários estudos que foram feitos. Quais são os procedimentos adotados por estas mineradoras que pretendem chegar e que chegam no dos municípios, que não resta dúvida que dão um boom no município. Ali dão um crescimento estrondoso. A cidade fica pujante de uma hora para outra. Mas qual que é a metodologia usada por estas mineradoras para qualificar essa mão de obra necessária na extração desses minérios? Qual o principal parceiro? Você fez uma referência importante que me fez, não posso deixar de mencionar. Isso é fato, existem pesquisas internacionais, é o seguinte, onde você tem uma empresa de mineração instalada, os índices de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Brasileiro, eles são maiores em relação às demais áreas do país. Então isso é fantástico. E aí, por que isso? Essas empresas, elas fazem muito investimento na formação de mão de obra, seja através do SESI, do SENAI, tá certo? Essas empresas investem pesado na formação dos professores, nas capacitações das escolas municipais. Então, são investimentos que são feitos socioeconômicos, socioambientais, políticas de relacionamentos agressivas que essas empresas têm com essas comunidades locais. Então, ela investe na formação básica das pessoas, em cursos técnicos, né? Cursos de longo prazo, cursos mais rápidos de formação básica. Então, você pega lá a pessoa que às vezes tinha uma atividade agrícola, né, na fazenda, ele trabalhava de tirar leite, hoje ele opera um caminhão. Né? Ele tem uma renda muito maior, ele tem um plano de saúde, ele tem uma casa, ele tem um outro padrão de vida. Então, a mineração ela consegue agregar esse valor de forma diferente de outras atividades. Porque existe muito investimento nessa questão social, né, em programas sociais, em programas de desenvolvimento das comunidades, em programas de desenvolvimento de fornecedores locais, né, de valorizar a compra local, de desenvolver os fornecedores. Então, isso é base. A maioria das empresas de mineração possui muito forte nas suas políticas essas iniciativas. A Mineração Maracá tem vários programas. Né? O Seminário de Parceria é um programa diferenciado, nós já tivemos vários projetos. Fala sobre o seminário, por favor. O Seminário de Parceria é um programa onde, uma vez por ano, a empresa abre, né, essa semana de trabalhos, onde as pessoas podem apresentar os trabalhos, os projetos que os próprios moradores vão eleger
para receber um valor, um recurso, né? Para que aquele projeto seja implementado. Então, por exemplo, em Alto Horizonte, nós implementamos lá o projeto das costureiras, né, que foi um sucesso. Hoje, infelizmente, não está funcionando. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, você tem lá a fábrica de mandioca. Então, assim, são projetos que têm um objetivo de gerar renda, né? A empresa, ela prioriza, inclusive, aquele projeto que tem no seu objetivo a geração de renda e emprego, ele tem uma pontuação já diferenciada, né? Então, assim, eu acho que o seminário de parceria ele é o grande incentivador, né, para o desenvolvimento socioeconômico, é onde a empresa também está contribuindo para que sejam implementados outros projetos que possam vir gerar também renda e emprego, sem ficar dependendo da mineração. Então, isso eu acho que é um grande incentivo, e hoje eu respeito, não, falando das mineradoras de uma maneira geral, né? Eu sou suspeito para falar de Alto Horizonte, de Maracá, porque eu estou lá há muitos anos, mas eu estou falando aqui como presidente da Câmara, é impressionante os projetos que essas empresas, benefício, né? Assim, não vamos falar aqui que não causa algum tipo de impacto, claro que causa, mas se você for ver, são pequenos impactos que estão previstos nesses processos, mas que eu penso que o valor agregado, né, de uma mineração para uma cidade, para um estado, para um país é muito grande. Você não tem outra atividade que gera esse valor agregado. Isso é números, são números reais. Então não há o que se discutir com isso. Então, eu sou apaixonado, eu só trabalhei na mineração, eu tenho 33 anos de mineração, eu só sei mexer com mineração, vivo da mineração, graças a Deus, e quero trabalhar por muitos anos na mineração ainda, né? Acho que a gente tem um legado muito grande pela frente, mas a mineração ela tem uma característica diferente e ela é apoiadora, ela apoia, ela está junto, ela está presente com a comunidade, ela é parceira, a mineração ela tem um diálogo, a mineração ela tem transparência, tá certo? Então eu acho que essa é a mineração de agora, a empresa ter o diálogo com a comunidade, uma comunicação de mão dupla, ter transparência, não só com a comunidade, mas com os órgãos, com o Ministério Público, com o órgão ambiental, com o governo, enfim. Não tem por que a mineração ficar... No passado, a mineração era muito reservada, a mineração era trabalhava muito na dela. Hoje, não. As empresas estão mudando, as empresas estão mudando a forma de trabalhar, estão se reinventando, estão se adequando, né? As empresas hoje perguntam à comunidade o que ela está precisando, ela discute com a comunidade o que vocês querem implantar. Aliás, lá em Alto Horizonte, na Maracá, inclusive, o Mário, repare nele, quando ele fala em Alto Horizonte, os olhos dele brilham. Isso ama Alto Horizonte de uma maneira... É bonito de ver, Wilson, isso é gostoso de saber. Você cuida daquela cidade ali como se você fosse um filho dali. Enfim, ele gosta muito de Alto Horizonte. Alto Horizonte, quando fala em Alto Horizonte, ele sorri. Então, quer dizer, sinal que ele ama aquela cidade. É importante a pessoa, quando atua num ramo de atividade que leva pujanças para aquele município, e a cidade acolhe aquela pessoa igual te acolheu, é importante essa recíproca, né? E ele fica feliz demais ao falar de Alto Horizonte. E falando em Alto Horizonte, foi divulgado aí, talvez timidamente, não foi amplamente divulgado, mas a Maracá hoje tem um novo proprietário. Ou seria um grupo, né? Vendeu a Maracá mesmo? Isso é fato, né? Foi feita uma negociação com um grupo canadense, que chama Lundin Mining. Lundin, isso, Mining. É um grande grupo canadense, né, que trabalha com polimetálicos, né, um trabalho específico com ouro, né. Tem empresas nos Estados Unidos, no Peru, na Suécia, enfim. É uma empresa de grande porte também, que tem a cultura da Yamana, muito parecida com a cultura da Yamana, né, com relação à gestão, ao gerenciamento. E nós estamos agora, vai começar agora uma fase de transição, né, da Yamana para essa nova empresa que foi contratada. A expectativa deles é a melhor possível, né, em todos os sentidos. Estão chegando agora no Brasil, o primeiro ativo deles no Brasil, e existe uma expectativa grande de novos investimentos. Então, eu acho que foi uma negociação importante para a Yamana, né, que vendeu um dos melhores ativos que ela tinha, né, para dar uma revitalizada no seu caixa, dar uma organizada, né.
para a Lund, que está comprando uma empresa desse porte, né, que é uma referência, né, uma referência em performance, uma referência de gestão também e de muito crescimento ainda que a Lund oferece. Então, eu acho que vai ser muito bom para o município. Eu acho que todo mundo vai ganhar com essa transação, com essa venda. O senhor falava agora da atuação da Maracá perante a sociedade, mas tem uma equipe que lida com a comunidade, que vai lá, que participa. Eu gostaria que o senhor, não sei se eu estou induzindo o senhor ao pecado, aí, errar, esquecer nomes, mas o senhor gostaria de estar falando sobre essa equipe? Pode citar nomes, pode elogiar, fala o que o senhor quer falar da turma de lá. Ali eu conheço, eu vou arriscar nomes. A Jô Padilha, o Guilherme, o Marcelo. Eu vim aqui para falar do setor mineral. Você que está colocando no. Não, mas não tem como. Tem como esquecer. Não tem como. Mas eu acho que. Você se parece muito com o Alto Horizonte. Você, Wilson Borges, se parece com o Alto Horizonte. Os olhos dele brilham, gente. Então não tem como. Essa equipe que trabalhou com o senhor há muitos anos, está ali, lida com a comunidade já tem como amigos. Então, por isso eu dou a oportunidade do Wilson Borges falar dessa turma, esses colegas de trabalho. É importante, eu acho, são pessoas que são comprometidas, competentes, preparadas, né? Tem uma liderança, né? Hoje é o Daniel, que é o gerente geral, enfim, a Jus, o próprio Marcelo, enfim, Guilherme. É um time muito forte, muito unido, que faz um trabalho brilhante em Alto Horizonte. Então, a gente fica extremamente satisfeito e feliz de fazer parte dessa equipe. Conforme eu falei, o Wilson Borges gosta muito de Alto Horizonte, é a cara de Alto Horizonte, não tem como negar, porém é o presidente da Câmara desse setor mineral. Então, ele tem que falar a nível de Brasil. Suas considerações finais, se o senhor colocar algo que o senhor deseja e que ainda não colocou. Não, só quero agradecer pelo convite, né, de poder falar um pouco sobre a mineração aqui em Goiás, passar um pouco dessa visão, né, do que é a mineração, enfim. E nós estamos muito, assim, com um pensamento positivo que o novo governo, né, o novo governo que chegou aí agora, o governo federal e tanto o governo estadual, estão comprometidos, né, para que o setor mineral realmente estabeleça uma política mineral agressiva, né, de incentivo, de atratividade, para que a gente possa melhorar o setor mineral. O setor mineral ele tem uma possibilidade de crescimento enorme, né, uma possibilidade de ajudar o Brasil a sair dessa crise. Né? Então, o PIB nosso hoje é cerca de 6 trilhões de reais, 6,5 trilhões de reais. O PIB brasileiro, do Goiás está com 187 bilhões, o PIB de Goiás. Representa aí 3,5% do PIB nacional Goiás. A participação de Goiás é pequena, mas é importante, né? Porque aqui se extrai os principais minerais, aqui se extrai os alimentos, os grãos, a carne, né? Então Goiás tem uma participação muito importante na economia brasileira. Então eu acho que hoje o que está faltando realmente é uma maior atenção do poder público, não é facilitar, mas é criar mecanismo, criar uma condição mais favorável para que a gente tenha um ambiente para atrair novos investidores. Se a gente conseguir criar esse ambiente favorável, criar políticas de atratividade dentro de um contexto ambiental adequado, para que a gente possa realmente pegar essa riqueza que está aí debaixo do subsolo, porque minério debaixo da terra não tem valor nenhum. Não serve para nada. Não serve para nada. Então você tem que colocar isso na mão de quem tem condição de explorar, né? De empresas que têm know-how, que têm capacidade. Os tributos já foram definidos. A geração de imposto de renda, de CEFEM, de ICMS, gera muito. O valor agregado desse setor para a economia é muito alto. Então não é que a empresa vai chegar aqui, vai produzir, não é isso não existe. Isso é muito controlado pelo DNPM, isso aí não tem nenhum tipo de evasão de divisa, tá certo? Então, o que a gente precisa é que o governo ele é o dono desse minério. É o Brasil, isso é do Brasil, isso é do povo brasileiro. Agora, o governo, ele faz a concessão desses direitos minerais para qualquer empresa. E ele tem que dar a condição, a empresa é considerada prioridade de governo. É interesse público. A mineração é interesse público, porque
o mineral, né, ele está debaixo da terra e ele só pode ser produzido dentro de várias políticas que você tem estabelecidas. Você não pode simplesmente chegar e tirar o minério. Não, isso é um ativo do governo, né? As empresas só têm a autorização do governo para produzir, para extrair aquilo, processar, né? Então, assim, se fala muito em verticalização, que a gente precisa verticalizar, que a gente exporta muito grão in natura, né? Que a gente poderia fazer a exportação para melhorar esse processo aqui, tanto o minério de ferro, tanto o ouro, o cobre, é você fazer a verticalização, é você fazer esses produtos, não vender essa matéria-prima, mas isso requer muito investimento. Mas é uma coisa que está, vamos dizer assim, no plano de fundo, né? Que eu acho que tem que fazer uma coisa de cada vez. Primeiro tem que criar um ambiente mais favorável, diminuir esse paradigma que a mineração tem essa imagem negativa, nós temos que mudar isso, né? A mineração não pode ser atribuída essa imagem negativa da mineração, porque eu acho que ela agrega muito mais valor do que a gente às vezes imagina ou conhece, e os números mostram isso aí, né? Os indicadores, os lugares onde tem essa atividade. Então, existe uma expectativa muito positiva. Os investidores gostam de investir no Brasil, mesmo com todo esse contexto que a gente estava aí político, meio conturbado, né? Existe uma preocupação do empresário, evidentemente, a gente chama a segurança jurídica, né? A empresa, o Brasil tem uma segurança jurídica, né? Diferente de Bolívia, às vezes de Venezuela, né? Que você não tem essa segurança. Mas no Brasil você tem uma certa segurança, né? Tem alguns problemas ainda, que até o glorioso Delfim Neto fala que o Brasil é o único país que o passado é uma incerteza. Então, isso é muito forte. Então, essa insegurança jurídica que a gente tem ainda que precisa ser mais fortalecida. Mas, tirando isso, eu acho que o setor mineral vai conseguir superar esse momento ruim, né, que está vivendo ainda, e vai poder agregar muito valor, vai poder contribuir muito para o desenvolvimento socioeconômico do país. Não só de Goiás, de país. Em Goiás, eu tenho certeza que vai ser, hoje é um estado já mineiro, né? É um estado que tem uma atividade mineral forte e eu tenho certeza que vai crescer muito ainda, principalmente com o apoio, né, da FIEG, da Federação das Indústrias, junto com a Câmara Setorial da Mineração. A gente tem feito um trabalho muito forte lá, de apoiar essas empresas, né, uma discussão, trazendo um diálogo, né, institucional, para que a gente tenha esse convívio, né, entre os interessados, as partes interessadas, seja o empreendedor, seja o Ministério Público, seja o órgão ambiental, seja o governo, a Secretaria da Fazenda. Então, o papel nosso, frente à Câmara, é criar esse diálogo, né, fomentar a política pública, ajudar a fomentar, promover seminários técnicos, enfim, trazer o empreendedor para dentro da indústria, porque o nosso presidente Santos tem falado que as empresas são os investidores da FIEG, são as empresas que mantêm o sistema funcionando. Então, nós estamos lá para ajudar o empreendedor, para ajudar as empresas no que for preciso, na formação de mão de obra, principalmente através do SESI, do SENAI, do IEL, né, que são as instituições que estão dentro da Federação das Indústrias, que está à disposição aí, de todas as empresas, daquilo que for necessário. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a Deus pela oportunidade, por nos dar vida e saúde. Agradeço a você, telespectador, que acompanhou a conversa minha com o Wilson Borges, ele que é o presidente da Câmara Setorial da Mineração, e ao nosso cinegrafista Mário Arilan. Fiquem todos com Deus e até a próxima. TV Serra da Mesa, essa é nossa!